Seja bem-vindo ao curso Análise e Produção de Textos de Comunicação 1 da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Rafael Batista Andrade e sou o seu professor deste curso. Esta é a aula de número 2 e hoje vamos falar um pouco sobre análise e produção de resenhas. O primeiro movimento importante que você conhecerá sobre este gênero de discurso é o fato de ele privilegiar a descrição de uma obra resenhada. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para você ler e produzir resenhas, você precisa compreender esta estratégia de descrever, de dizer o que é, como é determinada obra. O outro movimento que caracteriza este gênero de discurso é a formação de sequências argumentativas. O que são as sequências argumentativas? São trechos deste texto que demonstram a opinião do resenhista, a opinião do autor. Neste sentido, você tem trechos específicos deste texto em que encontramos formulação de conceitos de valor. Em resumo, você tem de um lado a descrição da obra, o que é esta obra, como ela é, e de outro lado você tem uma valoração desta obra a partir de argumentos que o autor vai fazer ao longo de seu texto. Neste material, você também encontrará uma comparação entre cartas de leitor e resenha, uma vez que na semana anterior você trabalhou com carta de leitor. Qual que é a principal diferença entre estes dois gêneros de discurso? A primeira diferença é que a carta de leitor faz alusão a um texto jornalístico específico, por exemplo, um artigo de opinião, uma notícia, uma reportagem, sobre a qual o leitor emite uma opinião. No caso da resenha, você tem a apresentação de uma obra. Então, o fato de não haver apenas uma alusão, mas uma apresentação de uma obra, tem a ver, inclusive, com o caráter mais extensivo da resenha, ou seja, aqui estamos diante de um texto, de um gênero de discurso que exige um maior número de linhas, de palavras, portanto, a paragrafação, diferentemente da carta de leitor. Ao longo desta semana, você também fará uma atividade de reflexão linguístico-discursiva. Neste sentido, você vai perceber como que diferentes elementos linguísticos são trabalhados neste gênero de discurso. E também será a partir da leitura e da análise de uma resenha, será incentivado a citar o trecho deste texto em que o autor aponta falhas da obra resenhada. Uma estratégia muito importante em que você compreenderá esta estratégia de avaliar a obra por meio de uma resenha de um autor conhecido. Também terá uma visão global deste gênero de discurso, pensando em sua estrutura, como a importância do título, os parágrafos e mecanismos de textualidade. E, por fim, poderá perceber a avaliação positiva ou negativa da obra resenhada. Tudo isso por meio de uma atividade de reflexão sobre os pontos trabalhados ao longo desta semana. No caso da produção de resenhas, diferentemente da carta de leitor, em que você recebeu o incentivo de produzir diretamente uma carta de leitor, você perceberá uma diferença.
em termos profissionais, as resenhas são produzidas por especialistas, jornalistas especialistas em determinadas áreas, como cinema, literatura, etc. No entanto, isso não impede você de produzir uma resenha, e fica então um incentivo para que você possa se dedicar ao estudo deste gênero de discurso, uma vez que ele possui uma importância muito grande no exercício da cidadania. Isso pelo fato de, quando comentamos uma obra e fazemos esse comentário de forma crítica, esta estratégia ela é muito importante, inclusive do ponto de vista da nossa formação cidadã, visto que estes comentários são feitos de forma sólida e de forma com respeito mútuo aos envolvidos neste processo. Por isso, a análise e a produção de resenhas tem a ver, está relacionada com a aquisição de conhecimento para a produção de outros gêneros, como o artigo de opinião, as entrevistas de trabalho, projetos de pesquisa. Isso porque você tem dois movimentos interessantes e importantes para a sua formação. A partir do momento que você se dedica à leitura e à análise de resenhas, você descobrirá outras obras que estão sendo resenhadas e também poderá praticar este exercício, ou seja, de fazer resenhas de livros que você possui interesse, seja para trabalho, seja para pesquisa e seja para o exercício da sua cidadania. Da mesma forma, a identificação de falhas e pontos positivos da obra resenhada possui grande relevância para a sua formação, visto que este exercício possui muita importância para você praticar a forma crítica de argumentar em torno de determinada obra. Por fim, você terá acesso a um exemplo muito interessante de um jornal de resenhas, um empreendimento sem fins lucrativos que convida diferentes pessoas para poderem publicar resenhas dentro deste espaço. Neste caso, trata-se de um espaço acadêmico, mas que você poderá e receberá o incentivo para isso de procurar outros modelos para que você possa ler e produzir resenhas e possam incentivar a sua formação profissional e cidadã. Tenha uma ótima semana.